Olá, estou muito feliz da gente continuar esses papos semanais por aqui, com muita arte criativa, no qual eu vou sempre dar o play no podcast da semana do Cura Arte e Criatividade, o meu podcast, o podcast do Ateliê, e você vai escutar o conteúdo da semana enquanto eu faço a minha arte criativa. Um momento de inspiração e também de conhecimento, de trazermos aí juntas um papo gostoso semanal para que você também possa abrir a sua mente, se abrir o coração para esse lindo, majestoso fazer arte que trato aqui no ateliê, nessa tríade Cura Arte e Criatividade. Esta semana a gente está dando continuação à série Arte, Consciência e Expansão. Hoje o episódio 2, em que vou falar sobre o papel da arte em estabelecer a comunicação do mundo visível e o invisível. Essa função da arte tão primorosa em que você me acompanha no episódio de hoje. Eu vou dar o play e você pode escolher se fica aqui me acompanhando no vídeo fazendo minha arte criativa ou se simplesmente escuta o podcast e depois fica olhando o meu processo de criar. Vamos lá? Eu acredito que todos nós que estamos aqui, seja no ao vivo ou mais para frente, quando esse vídeo for publicado, todo mundo que chegar, vai chegar com essa frequência, com essa energia de querer se reconectar com essa essência, né? Com essa função transcendente da arte. Por isso que é arte, consciência e expansão. É uma função transcendental, uma função que transcende o ser. É uma tecnologia, eu gosto de falar, uma ferramenta, uma tecnologia que nos permite transcender, que nos permite um contato com o não visível, né? E é esse o tema hoje. Hoje a gente vai falar sobre arte e o relacionamento com o não visível. Eu quis colocar não visível porque é tudo não visível. Um diálogo que a gente pode ter com esse universo não visível. E o que seria esse universo não visível? Seriam nossas percepções sensoriais, nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos, nossas ideias, nossas pulsões de inspiração, o que nos agrada e a gente não consegue materializar, tudo que eu não consigo materializar. O meu subconsciente, o meu inconsciente, os meus sonhos, né? O mundo espiritual, tudo não visível. Todo o meu corpo emocional, meu corpo mental. Então, a arte, ela tem esse principal papel de estabelecer um meio de campo entre esse mundo visível do ser humano e o não visível, que é o seu mundo interno. Então, recordando um pouquinho do que a gente falou na última live, quando o homem das cavernas, a mulher das cavernas, né, quando o ser humano, lá atrás, né, ele começou, através dessa ampliação da sua capacidade biológica cerebral, né, de fazer abstrações, que foi tudo juntinho, através dessa descoberta do fogo e desses momentos de contemplação do fogo, olhar para as estrelas, olhar ao seu redor de uma forma abstrata, né, começando esse pensamento abstrato, ele teve a pulsão de se expressar. Essa palavra arte, ela nem estava ali, né? Ele se expressou, ele pegou os materiais que ele tinha, materiais naturais que ele tinha à disposição,
e começou a fazer tanto modelagens, né, utensílios, artefatos, que trouxessem para ele esses significados, esse relacionar com algo que ele não conseguia ver, com algo que ele não conseguia compreender, e também trouxe para ele a capacidade de falar em imagens, né? Conversar por imagens, com ele mesmo, principalmente. Então, essa pulsão de se expressar trouxe para ele uma descoberta de que não era só o que ele poderia ver externo, que ele havia, né, tinha a possibilidade de explorar. Não era só o mundo que ele visualizava, mundo concreto, mundo visível a esses olhos aqui, tá? Não era só. Ele começou a descobrir, a partir do momento da sua expressão, e aqui a gente vai colocar artística, que ele estava explorando um mundo não visível. Um mundo das suas próprias percepções. Um mundo não explorado, que ele não sabia que existia. Mas a arte, essa expressão, a gente vai tomar aqui, né? Colocar aqui, fazer um aposto. A arte, ela proporcionou a ele esse relacionamento com algo que ele não percebia que poderia ser explorado. E vamos fazer aqui uma pontuação. Obviamente que a gente não tem essa claridade, né? E obviamente que lá na época das cavernas, eu gosto de falar isso, não existia essa elaboração, mas existia essa pulsão curiosa de compreender e continuar compreendendo, de ver que algo teria ali, até agora, em 2021, a gente não se deu conta desse poder, né? A gente deixou esse poder da arte para lá, a gente começou a colocar, né, essa função da arte para grupos específicos, né, fragmentando, como eu disse no início, aí a sua origem, a sua tecnologia espiritual, que é a arte, transcendental, que é a arte, de mover a gente para essa compreensão desse mundo não visível, a gente delegou a grupos específicos ou a pessoas específicas que precisavam ter habilidades. Né? A gente cerceou, com o passar dos milênios, a arte como habilidade. E a gente, quando entra até num estudo mais profundo, principalmente da cultura egípcia, a gente vai começar a observar que os grandes iniciados, eles tinham na arte uma ferramenta de compreensão. Era necessário passar, né, por essa compreensão dessa expressão artística, dessa ferramenta, dessa tecnologia, como eu gosto de falar, para que houvesse a expansão do ser, mobilizasse essa expansão do ser. Primordialmente, esse contato com o não visível. Paty, a gente pode conseguir isso através de outros tipos de ferramenta, como uma meditação. Para mim, não há separação. Tá? Não há. Eu não vejo a arte aí separada de um ato meditativo. Eu não vejo a expressão artística separada com nenhuma outra forma que você pode me dizer de compreender esse mundo não visível. Pelo contrário, eu acredito que a arte, ela traz para a gente, arte em qualquer expressão, visual, dança, teatral, canto, música,
qualquer expressão artística, ela nos traz uma potência muito vibrante e maior, pois ela mobiliza integralmente corpo, mente e espírito de uma só vez. É inevitável, né? Assim, quando eu estou em contato com esse fazer artístico de forma fluida, de forma expressiva, como a gente falou lá na parte 1, trazendo esse mundo não visível, sem rótulo, sem julgamento, para a matéria, que eu não vá, né, ali conseguir conversar silenciosamente comigo mesmo. E esse diálogo silencioso, ele é importantíssimo para a gente. Porque como eu estava colocando inicialmente, quando a gente começou a perceber que não era só um mundo externo a ser, entre aspas, explorado, que era necessário explorar o mundo interno, a gente começou a vislumbrar, né, que esse mundo interno, ele trazia muitos mistérios e riquezas. Em que ele proporcionava para nós um prazer, proporcionava para nós uma satisfação, uma centelha de curiosidade que nos despertava para compreender quem éramos, quem somos na realidade. Então, a exploração do mundo visível, ela não se basta por si só. Quando a gente começa a perceber e o homem, né, o ser humano, começou a perceber que através das emoções, através das sensações, através do seu inconsciente, vinham muito mais do que somente percepções pueris e rasas do que era a realidade, e que em cada expressão artística, em cada fazer arte, havia ali uma revelação de si mesmo, e uma mensagem oculta, silenciosa e profunda do seu ser. Isso começou a instigar, né, a fazer sentido sem a gente conseguir dizer o motivo e o porquê. E aí, quando a gente vem aí alcançando a modernidade e essa tentativa de compreender as funções da arte, os movimentos artísticos, há um samba do lelê tremendo e a gente não vai falar sobre isso agora. Mas o mais importante é que a gente comece a perceber que dentro dessa expressão, dessa pulsão de expressar-se, há um desejo de dialogar silenciosamente com nós mesmos, através de símbolos, através de imagens, e essas imagens podem ser também as notas musicais, sonoras, que conectem esses dois mundos, o visível e o não visível. Lembrando que o que eu estou falando aqui é não visível, emoções, sentimentos, inconsciente, subconsciente, mundo espiritual. E esse mundo espiritual é o ser divino espiritual que habita em nós, né? O nosso campo espiritual que vai além da matéria. Então, quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a ver que essa voz que clama sair, né? Se expressar, se relacionar com
o meu eu físico com esse meu eu visível, corpóreo, que tudo enxerga, que esse olhar para fora, né? Essa voz que, através dessa expressão artística, começa a sair e a gente se surpreende quando ela clama e sai, é uma voz da alma, do espírito e do corpo, desse sensório que muitas vezes a gente não percebe, né? Agrados e desagrados de todas as partes do nosso corpo que captou, que está captando milhares de sensações ao mesmo tempo, em que a gente não consegue trazer para o nosso consciente e perceber. Mas quando a gente se abre para a expressão artística, quando a gente se abre para essa expressão do ser, tomando a arte como ferramenta, né, como esse meio de relacionamento, a gente começa a dar vazão em todas essas informações que fazem parte de nós mesmos e que não tem uma válvula de escape, uma válvula de comunicação no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, para permitir que essa beleza flua, que esse diálogo flua. E aí sim há a integridade, há o conhecimento de si mesmo, de uma forma holística. E o que é holístico? É integral. A palavra holístico significa integral, como se a gente conseguisse nos perceber por todas as camadas, e não só essa visível, consciente, física, né? O mundo da arte nos permite essa expressão abstrata de nós mesmos. E para conversar com essa possibilidade abstrata de ser, que é um sair dessa caixinha, ir muito além do corpo, muito além da forma, né? Nós precisamos, sim, de uma ferramenta que nos auxilie nesse diálogo, que nos permita um campo de possibilidades de conversa, que permita que a gente extrapole os nossos limites, saia desses limites formais. Então, quando a gente começa a encaixotar a arte, a colocar inúmeras regras para esse fazer artístico, a gente está tolindo, fechando, diminuindo esse canal de diálogo com o não visível. E, portanto, a gente também está tolindo, castrando a voz do nosso espírito, a voz da nossa alma. E aqui eu não vou ficar entrando o que é espírito, o que é alma, porque, para mim, aqui, eu estou falando com o coração de vocês, que está compreendendo o que eu estou dizendo. Eu não estou falando com uma mente que vai fazer ligações religiosas e de crenças e dogmas sobre as palavras. A gente vai estar aqui conversando de coração para coração, tá? Confiando que o nosso coração compreende, que ele vai nos trazer os insights, as intuições, as imagens necessárias para as nossas compreensões. Então, realmente, esse contato com a arte permitiu ao ser humano esse diálogo corpo, alma e espírito. Corpo, mente, se você quiser falar todas as camadas. Corpo, psiquismo, mente, emoções, alma, espiritual do nosso ser. Todas as camadas que abrangem o nosso ser.
E ali podermos ser mais uno, ou começarmos a compreender essa unidade. Não conseguiríamos, né, avançar somente nesse relacionar, dessa exploração do visível. Era necessário compreender que havia o não visível para nos fundir, para nos unir, no que dava sentido às coisas, né? Então, quando a gente vê, muitas vezes, uma obra, a gente compreende que ela, né, aqui, por exemplo, meu quadrinho, ela traz percepções diferentes, ela dialoga conosco de uma forma que ela vai muito além das palavras e do que o nosso racional pode compreender. Ela está se comunicando conosco, ela se comunica, assim como uma música, uma peça teatral, um filme, né? Assim como um quadro, ou uma modelagem, uma cerâmica que a gente veja, uma estátua que a gente veja, uma escultura que a gente veja, seja qualquer expressão artística que você coloque agora para você, ou artesanal, né? Que a gente aqui não vai excluir nenhuma forma também de expressão de artesanato. A gente vai compreendendo que essa linguagem que nos choca, ela vai chamando essas camadas. Ela se relaciona muito além da minha razão. Porque eu não olho para esse meu quadro e falo, aqui tem pinceladas azuis, verdes, tons mais escuros e mais fortes, numa tela 10 por 15, sei lá, 15 por 25. Não falo isso. Quando eu começo a olhar para ele, eu vou buscando no meu olhar o que me chama a atenção através de outras vivências do meu ser, desse não visível, né? Desperta em mim emoções, memórias, pensamentos, sentimentos, pulsões. Vai começando a tecer uma história interna e como se fosse um alinhamento interno, buscando em mim algo que eu não estava vendo, que eu nem sequer tomava consciência. Tá? Então, é aquela palavra, aquela frase, né, maravilhosa que a gente vê aí no cotidiano. Uma imagem traz mais do que 1000 palavras. Ela tem total assertividade, né? Fala mais do que 1000 palavras. E, muitas vezes, aquele que pintou teve uma primeira relação com aquela obra, falando da pintura, e quando outra pessoa entra em contato com aquela obra, ela vai proporcionar uma outra relação. Então, é um diálogo infinito. É um diálogo infinito. É um diálogo universal. Por isso que eu gosto de falar que a arte é a voz do coração. A arte é o que pulsa em nosso coração, é a voz do coração. Então, quando a gente se relaciona com a arte, a gente está se relacionando de coração para coração. A gente está fazendo um diálogo entre culturas, a gente está fazendo um diálogo entre diferentes classes, grupos, que não necessita de uma linguagem formal. É perfeitamente compreendido, porque a compreensão ela vai ser nesse campo sutil, nesse campo não invisível, nos mostrando que todos
formamos aí o significado, né, com as diferentes percepções de uma obra, de uma expressão do ser. Então, uma única expressão do ser, uma única expressão de mim, em um momento, pode ser num passo de dança, pode ser em uma pintura, um desenho que eu faça, ela vai trazer, mobilizar diferentes significados, diferentes compreensões, nos colocando aí nessa visão ampla de que não há uma só resposta para a vida. A vida é composta, o ser humano é composto de amplos significados, de amplas visões. E é isso que nos enriquece. E é isso que traz a beleza dessa aventura do ser humano. Então, a arte, como forma de diálogo com esse não invisível, nos proporciona a verdadeira potência do ser humano, que é compreender essa sua grande magnitude do todo, de ser tudo. De trazer à consciência diferentes facetas do nosso ser, permitindo que não fique nada ali escondido, obscuro, que eu possa me conhecer realmente, né? Então, a imagem, ela é como se fosse um código. Um código. Um código que vai transcendendo séculos e séculos. Até hoje, cientistas, pesquisadores ficam ali curiosos para compreender o que os primeiros homens e mulheres e seres humanos trouxeram na arte pré-histórica. Né? É algo que traz de misterioso e de oculto em nós. E que vai trazendo essa releitura, passando de geração para geração, muito além da estética, muito além da forma. Porque aqui a gente está se religando à nossa origem desse contato com a arte. E o quão é precioso compreender, fazer esse diálogo com esse não visível, para que haja a integração do nosso ser. E aqui sempre vai, né, cai aquela pergunta que quem é daí da minha idade, quem vai da minha idade já viu lá aquela propaganda do Tostines, se é mais fresquinho, porque rende mais, você lembra aquela propaganda? Então, aqui vem a pergunta, é a obra que molda o artista ou é o artista que molda a obra? Essa é a grande perguntinha que a gente precisa aí começar. Será que tem resposta para isso? Será que nesse fazer arte, né, existe resposta para isso? É o artista que molda a obra ou é a obra que molda o artista? A gente vai conversar na parte 3 e final desse especial, que é na semana que vem, sobre essa perguntinha. A gente vai falar sobre integração, criação e cura, e sobre o que a gente conversou nessas duas partes, né, se integram, se fundem, se unam, possam se unir, e o que promove realmente, né, essa cura que a gente fala tanto aí, que a arte é capaz. Tá? Então, guarde aí, segura
a emoção para que na próxima semana a gente fale isso. Eu queria saber se vocês compreenderam, tem dúvidas. Eu vi que a Rose perguntou aqui. O artesanato tem ligação com expressão em arte-terapia? Não entendi. Como assim tem ligação com expressão em arte-terapia? O artesanato é uma forma de expressão humana, né? Então, quando lá na parte 1, na semana passada, falei rapidamente sobre isso. Não existia essa diferença entre artes plásticas, belas artes do artesanato. Isso foi algo criado no século XVII, se não me engano, 16, 17, por aí, quando começaram aí a haver os patrocinadores da arte, os mecenas, né? Em que os artistas que estavam sendo contratados precisavam se diferenciar do artesão. Por quê? Porque eles precisavam ali ter um eruditismo, né? Essa diferenciação era necessária para que eles pudessem aí tocar o dia a dia, né? Fazer suas obras lá, serem contratados, o ateliê deles serem contratados para fazerem capelas, né? Quadros grandiosos, mas antes disso nunca houve distinção entre o artesanato e o trabalho manual e a arte, porque tudo igual, é uma expressão do fazer. Mas aí se você vai me perguntar, artesanato e belas artes é igual? Não, porque houve essa ruptura, né? Então, o artesão, ele continuou fazendo algo que não era ligado às belas artes, e as belas artes tiveram toda uma série de regras, cátedras que a gente conhece, mas usualmente atualmente. Só que isso já está se rompendo muito, já tem tempos ainda que isso já está se rompendo com a arte contemporânea, com a pós-modernidade, vai ser uma visão mais ampla, né? Em que a gente não tem mais essas caixinhas, desenho, pintura, modelagem, objetos, utensílios, tecelãs, tá tudo junto e misturado. Agora, se você pensa no artesanato como aquela confecção do mesmo potinho, todos eles iguais, porque precisa ser igual, quase numa produção em fábrica, aí eu trago a pergunta para você. O que isso tem a ver só com expressão e não de uma produção comercial de venda? É essa grande pegadinha, né? É essa grande pegadinha que eu converso com minhas alunas que são artesãs também, que eu tenho vários alunos que são artesãs, que iniciaram no artesanato e estão aí expandindo. Por quê? Porque não dá para se usar somente, né, uma ferramenta com tantas possibilidades de expansão, como a gente está vendo aqui, para fazer algo repetitivo. E aí, eu não estou usando a arte na sua função, seja ela para a expressão de o que a gente chama de artesanato ou para o que a gente chama de belas artes. Eu estou usando ela como um robô, que simplesmente copia e cola e sai fazendo, né? Da mesma forma que se eu fosse pegar uma tela e sair replicando obras desconectadas com esse diálogo interno que a gente acabou de falar aqui. Então, não é a arte-terapia, tá? Não confundam. O que eu tô falando aqui não tem a ver com arte-terapia, tem a ver com arte. E eu acho isso muito legal da gente conversar, porque a arte, ela vai ter essa função independente onde ela é aplicada. É a função dessa, como eu chamo, tecnologia do espírito, né? Dessa tecnologia interna nossa que veio, que surgiu lá no Paleolítico. Ninguém chegou pro homem das cavernas e explicou para ele como ele tinha que fazer. Ele fez porque era necessário. É algo que está no nosso ser, que está nas nossas células, né, programado ali. É necessário ter esse diálogo. Como eu faço? Pego materiais, começo a desenhar. É uma necessidade. Então não vamos confundir
tá? Então, não vamos confundir com isso, ok? A Renata falou, eu sou uma artesã que busca uma expressão artística. Uma expressão do seu ser, né? A arte é só a ferramenta. Eu sou artesã, sempre fiz essas oficinas de artesanato e fiz artes após isso, olharam para eu muito. Eu sou do artesanato, a Cris falou. É isso, porque não existe divisão. A divisão foi feita, não existe divisão do nosso ser, tá? Não existe divisão. Quando a gente está fundamentado, tá? Nessas bases que a gente está conversando aqui, da arte como expressão, né? Expansão e consciência, como eu coloquei nessa série, quando a gente está fundamentado nessa tríade que a gente vai conversar aqui, né? Nessa necessidade de expressão, e a arte me faz esse meio campo, nessa necessidade de diálogo, de descoberta, de exploração com o não visível, né? Nessa necessidade de integração que a gente vai ver e concluir na nossa próxima fala, na nossa próxima live, semana que vem, quinta-feira, a gente vai começar a perceber que onde quer que eu aplique isso, quando eu estou centrada nessa realidade, dessa função, eu estou construindo, né, essa integridade. Eu estou auxiliando essa minha expansão, ok? Então, é um pouco para que a gente possa se alinhar a qual é a real função e objetivo da arte. Quando eu estou alinhada e centrada nessa essência, no que iniciou lá atrás, porque ela vem nos dizendo a origem que é isso. E a gente foi distorcendo. E esse significado, esse sentido, foi ficando para trás. E aí agora a gente coloca várias caixinhas, vários fantasmas, vários bloqueios para se conectar com algo simples e essencial que está em cada um de nós. Eu gosto de dizer que a mesma célulazinha, né? O mesmo DNA que estava lá, né? Já pulsando no ser humano, nas cavernas, para que ele pudesse expressar, está em nós. Só que essa força, essa potência, ela não consegue transpor porque a gente bloqueia. Porque a gente quer explicar demais, porque a gente quer dizer que isso aqui é daqui, desse lugar, não é desse lugar. Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. É uma necessidade do ser humano, essa expressão artística. Ela é uma necessidade do ser. Só que tem tantas camadas que obstruem essa necessidade, por isso que quando a gente vai olhar as culturas nativas, a gente vê que a arte ali, a expressão, através dos trabalhos manuais, né, através das pinturas corporais, ela é de toda a tribo. Ela é colocada, né, como uma necessidade. Isso está em nós. Uma necessidade dessa religação com quem somos, com esse não visível. Entende? Então, a gente precisa começar a se sintonizar no que nos originou. No que originou. E depois tomar partido ou tentar aí se colocar nessa relação que a gente tem atualmente. Mas se a gente já compreende que isso é intrínseco nosso, não é de artesanato, não é de artes visuais, não é da arte terapia, ele é nosso, do ser humano. Não é de ninguém, é nosso, é meu, é seu. Ninguém te tira, né? Então, a gente vai conseguir abrir espaço para trabalhar conosco, tá? Na faculdade falavam e estudando os movimentos ativos, por isso surgiram as artes ativistas no fim de tudo. E no fim é tu e tudo arte, né? É isso, tudo é arte, gente. Arte
é muito mais do que somente os movimentos artísticos, tá? É muito mais. E se a gente puder dar pra gente essa oportunidade de experimentar isso, é maravilhoso. De novo, o ser humano, lá no Paleolítico, ele não estava preocupado em saber se a pincelada que ele dava com o dedo, ela estava mais ligada com o movimento artístico. Ele estava escutando a pulsão do seu ser, a necessidade de diálogo interno, a necessidade de compreender esse mundo interno, vasto, infinito, invisível que existe em nós. Esse oceano invisível que quer se comunicar conosco, que quer se integrar, que nos mostra que somos muito além da matéria, que somos muito além do que a gente consegue visualizar, encaixotando coisas em determinados lugares, que só pode assim, que só pode assado, que tem que ser para cima, que tem que ser para baixo. É muito maior. Então, quando a gente vê, falando de história da arte, os movimentos artísticos, a gente vê que tem umas mudanças justamente porque um outro grupo começa a ver mais amplo, amplia a visão. Né? Quando o impressionismo começou, ninguém fazia ali, dava para crédito aqueles artistas, da forma como eles viam o mundo. E eles estavam se relacionando, deixando fluir uma forma de ver o mundo específica deles, falando com o mundo interior deles. Há muita ousadia isso hoje em dia, há de se ter muita coragem para que você possa, né, trazer a matéria ao visível, o seu mundo não invisível. Permitir que todos vejam quem você é, porque a gente às vezes não quer nem ver quem a gente é. A gente quer continuar como um fantoche. A gente quer continuar... para a gente às vezes é cômodo ser boiada, né? Manada. Mas agora o tempo é outro. O tempo é de você se alinhar e trazer esse alinhamento para o seu ser. Por isso é necessário a gente ir lá atrás, bem lá atrás, e buscar as origens. E buscar o que falam os nossos ancestrais. Bem de lá atrás. Com total desprendimento. Tirando de nós todo julgamento o máximo possível. Tentando ir com a cabeça vazia, ampla. E a arte nos fala disso. Nos fala desse campo de possibilidades. Nos dá esse acesso de possibilidades. Com um único material de arte, eu posso fazer formas diferentes de expressão. Não tem uma única forma certa. Não existe isso. Né? Então, quando a gente vê, muitas vezes, num trabalho, numa oficina de criatividade, cada um ali se expressando de formas totalmente diferentes. E qual é essa beleza? Esse mundo não visível vindo à tona. E qual é o nosso papel quando a gente quer conduzir alguém e a nós mesmas? Porque nós somos os nossos primeiros participantes, né? Nós somos os nossos primeiros clientes, nós somos nosso primeiro paciente, somos nós. É trazer com amor, com cuidado, com carinho, como eu falei aqui no início. É trazer o amor, cuidado e carinho. Porque houve tantas distorções, desde lá do Paleolítico até agora, para que a gente possa usar com segurança e coragem essa ferramenta tão poderosa que é a arte, e poder ter coragem, segurança, conforto, acolhimento para a nossa expressão vir, seja ela distorcida ou não. São camadas que a gente vai descobrindo do nosso ser. E dessa integração a gente vai falar na semana que vem.